Daniel 11 e Ezequiel 7:11. Essa é a palavra que Deus tem para vocês hoje. As mensagens que eu trago aqui para vocês não é para que vocês venham ficar com medo, para que vocês venham entrar em desespero por causa dos sinais dos fins. Pode ser que eu poste uma notícia do que está acontecendo, das tragédias, dos sinais, mas aqui para que vocês venham ficar ligados. Tem pessoas que não assistem mesmo, às vezes preferem não assistir por achar que às vezes é fake news. Então, antes de eu postar um vídeo, vou analisar bem se é verdadeiro ou não, esperar a confirmação do Espírito Santo para postar para vocês. Para que vocês, é necessário que vocês venham ficar ligados nas notícias que estão acontecendo, para que vocês acreditem nos sinais, porque muitas vezes as pessoas estão na rotina, caíram na rotina, estão acostumadas já a ouvir a palavra, tem a palavra em todos os cantos. Se bobear, você sabe que na porta tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali, então, às vezes tem 2 igrejas perto uma da outra, ou às vezes tem igreja às vezes dentro da sua cidade, mas já está acessível a você, só de você pegar um automóvel, veículo, você já consegue ir ouvir a palavra outra vez no seu celular. Então as pessoas já estão acostumadas a ouvir a palavra aqui, ligou na internet, tem a palavra, você coloca os fones e já começa a ouvir. Então tem fácil, quando é fácil, as pessoas não dão valor. Mas como diz na palavra, né, que chegará um tempo que não terá mais, terão fome, mas não fome de comida, não sede de água, mas sede e fome da palavra de Deus. Então muitas vezes as pessoas elas não vão se despertar, porque elas estão acostumadas a ouvir o tempo todo a palavra e não se despertam. Por isso que tem as provações, que a palavra de Deus diz que Deus provará muito no fim dos tempos. Ele provará a muitos. Então pode ser que você não fique na grande tribulação, você seja arrebatado, mas Ele provará a muitos. Você está preparado para ser provado por Deus? Para que você consiga subir arrebatamento? Porque nos fins dos tempos a batalha espiritual é grande. Tem um mover no mundo espiritual muito grande. Quem é sensível ao mundo espiritual consegue sentir a movimentação do mundo espiritual. Pode ser que ela não discerne que são luta entre luz e trevas, mas ela consegue sentir através das sequelas espirituais que vêm através da saúde, entende? Muitas vezes imunidade baixa, às vezes tontura. Ela consegue discernir através disso. Por isso é necessário nós estarmos mais perto de Deus, para a gente se encher da presença e não ser influenciado através dessas energias que estão no mundo espiritual, porque o demônio anda ao nosso redor. Então quando a gente não está com as armaduras de Efésios, as armaduras de Deus, nós tendemos a ficar doentes espiritualmente, porque todos nós somos, entre aspas, médiums. Nós somos filhos de Deus, nós temos os dons espirituais de Deus conectados dentro de nós. Alguns estão ativados, outros não. Então, é necessário que nós venhamos estar mais perto de Deus, se proteger, para que a gente venha conseguir ter mais de Deus e não ser influenciado através dessa batalha espiritual. Porque a batalha espiritual, querendo ou não, ela vai te influenciar e afastar de Deus sem você querer. Mesmo quando essa batalha espiritual não está tão focada em você, mas está ao redor, você pode ser influenciado com isso. Mas nós estamos numa batalha espiritual onde o inferno está lutando contra nós, para que a gente venha se afastar da presença de Deus. Então, é necessário que a gente comece a despertar, a olhar a palavra de Deus e deixar de ser preguiçosos, começar a ler a palavra de Deus e obedecer o que está escrito, começar a pagar preço agora, para que a gente não venha pagar o preço depois na grande tribulação. E muitos serão provados no fogo nesses finais de tempo. Porque Deus está preparando os seus. Tem os escolhidos, os salvos. E há os salvos que vão ser preparados por Deus. Vão passar por provas de fogo. Deus vai trazer muitos que estão longe para perto dele e passará pela prova de fogo também. Mas Deus está preparando os seus com mais intensidade, como se estivesse lapidando mesmo. Como se fosse uma... sabe aquela máquina que passa a cana no esmagador? Como se estivesse passando várias e várias vezes. Quando você pensa que já acabou ali o cardo da saída da cana, está passando de novo, várias e várias vezes. Até que ele venha lapidar e formar o seu caráter, limpar as suas vestes, para que você venha entrar nas portas dos céus. Porque a porta é estreita. Não vem pensar que é fácil passar pela porta estreita, que não é fácil. Não é porque o Senhor Jesus morreu por você que vai ser fácil você subir aos céus. Você recebe a salvação de graça fácil. É fácil receber a salvação. Fé, arrependimento recebeu. E para permanecer, porque a salvação não é, enquanto você está na terra, a salvação não é eterna. Vai ser eterna depois que você já foi julgado. Mas se você receber a salvação, você precisa permanecer na presença de Deus. Senão você perde a salvação. Então é necessário você começar a ler a palavra de Deus, pagar um preço agora, para que Deus comece a lapidar vocês.
quando vocês começarem a buscar intimidade com o Espírito Santo, Deus vai começar a provar vocês no fogo. Então pode ser que aumente as provações, as dores, para que vocês venham receber mais de Deus, para que vocês também venham subir no arrebatamento. Então as pessoas estão acostumadas a ouvir a palavra de Deus, né? Se bobear, tem igreja uma perto da outra, ou muitas vezes tem uma igreja dentro da sua cidade, ou pode ser que não tenha, porque tem pessoas que moram longe. Então você que não tem, pode ser que, mas você tem acesso à internet, você ouve a palavra o tempo todo. Se você não tem acesso à internet, você tem a tua Bíblia. Então você tem de graça a palavra de Deus. Então você está acostumado ali, está de graça. Então muitas vezes as pessoas não dão valor porque é de graça. Ué, é de graça, por que eu vou me importar? Não sei a dor que foi que Jesus Cristo passou para poder nos dar a salvação. Qual o significado e o valor que tem a palavra de Deus. Então muitas vezes, assim, um exemplo para vocês entenderem. Um trabalhador que ele suou para ter o seu dinheiro, às vezes passou estresse com o chefe, com os companheiros ali de trabalho, às vezes, muitas vezes, ele perdeu o cartão, né? Às vezes perdeu uma conta em dinheiro, às vezes teve que pagar muitas contas. Ele sabe o valor que tem, o trabalhador sabe o valor que tem o dinheiro dele, porque ele trabalhou de suor para ter. Então, quando nós recebemos de graça, nós não damos valor. Então é necessário que Deus venha passar muitas pessoas por provações, para que elas venham enxergar e dar valor na salvação através da palavra de Deus. E existem muitas pessoas que estão dormindo. Tem pessoas que não, nós temos o livre-arbítrio, mas tem pessoas que não vai dar espaço de jeito nenhum para que Deus venha santificar as vestes dela. Ela vai dar as costas mesmo, então vai ser necessário que ela venha passar pela grande tribulação para ser santificada na grande tribulação. Deus é uma pessoa ruim? Não. A vontade de Deus é levar todos para o arrebatamento, tirar todo mundo aqui dessa terra para o arrebatamento, levar todos para o céu. Mas a escolha é nossa, a gente vai para o céu ou para o inferno. Não é Deus que é ruim, nós que somos ruins. Nós que escolhemos virar as costas para Deus e não se arrepender dos nossos pecados. Vou ler aqui a palavra com vocês. Daniel 11. O reis do norte e do sul. É a confirmação de ontem. Então, eu lembrei. Então as coisas que eu falo aqui nesse canal não é pra vocês, eu vou arrancar meus cabelos, eu vou entrar em desespero. Não, porque pode ser que eu poste um vídeo aqui das notícias que está acontecendo, né? Dos fins. Mas é necessário que vocês venham ver as notícias dos fins, para vocês verem que é real o que está acontecendo. Porque muitos estão acostumados a ouvir a palavra de Deus. Então elas acham que é mentira as notícias, ou elas não querem ouvir. Não querem ver as notícias para não ficar com um psicológico ruim. Mas é necessário que elas venham ver algumas coisas que estão acontecendo para elas se ligar, se alertar. Não é para estar em desespero, para sentir menos que as outras pessoas e falar, nossa, Deus ele não me ama porque ele não quer me salvar como eu sou. Ele não me ama como eu sou. Mas para você entender a profunda palavra de Deus, é necessário que você venha ler a palavra de Deus. Nós se achamos vítimas e vilão. Então nós não somos vítimas, nós não somos vilão. Nós somos ocupados das nossas condenações, entende? Então é necessário que a gente venha ver os sinais do que está acontecendo, ter o discernimento, buscar em Deus discernimento e ler a palavra de Deus. Primeiramente, ver o que está acontecendo através da palavra, porque o relógio é a palavra. Então tome cuidado com os fake news. Não use redes sociais como relógio para saber o que está acontecendo no mundo, se Jesus está voltando ou não. É aí que o diabo pode usar as mídias para que vocês venham ficar. Às vezes não mostra o que está acontecendo aí nas mídias, nas redes sociais. E às vezes acontece alguma coisa que vocês não conseguem receber livramento. Por quê? Porque vocês não buscam intimidade com Deus. Os preguiçosos não reinarão no reino dos céus. Então é necessário pagar um preço, que vocês venham ler a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui com vocês. Então não é pra vocês entrar em desespero com as notícias que eu postar aqui. Falar, ai meu Deus, o anticristo, ai meu Deus, as guerras, ai não sei o que. Não, pra vocês ficar seguros. Deus está mostrando isso porque Ele quer mostrar que Ele quer o bem de vocês e quer dar livramento. Então não é pra vocês entrarem em desespero, é pra sentir seguro. Falar, nossa, meu pai tá mostrando pra mim os sinais. Ele tá me exortando, isso significa que agora eu vou me corrigir. E eu tô seguro com Deus, nada vai me tocar. Eu vou receber livramento, que é isso que Deus falou na palavra. Faça o bem. Então, ou seja, viva a palavra de Deus pra vocês receber livramento. Os deles, o que é de Jesus, vai receber livramento. Não vai tocar. Os sinais não vai tocar. O que é necessário? Palavra. Daniel 11. Os reis do norte e do sul. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levei para fortalecer e animar. Deixa eu ver se está na versão certa aqui da Bíblia.
Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe houver e prover. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com quem reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para que estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ele não permanecerá nem no seu braço, porque ele será entregue, e bem assim os que trouxeram, e seu pai, e o que tomou por sua naqueles tempos. Mas, versículo 7. Mas, de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte. Entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a sua multidão, as suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, e levará como despojo para o Egito por alguns anos, e ele deixará em paz o reino do norte. Mas depois ele avançará contra o rei do sul e retornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo uma grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele exaltará. Ele se derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá um campo de multidão maior do que a primeira, e ao campo de tempos, isto é de anos, e virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantaram muitos contra o rei do sul, também os dados da violência dentre teu povo, e se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão, muros de guerra. O rei do norte virá, se levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará nas suas mãos. Resolverá vir com força de todo o seu reino, entrará em acordo com ele. Ele dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vontade. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em um lugar e que fará passar um exator pela terra para a gloriosa do seu reino, pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ir nem a batalha. Mas isto sem ira nem batalha, sem ira sem nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado de dignidade real. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não se tinha dado de dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará o do engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa.
os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares os destruirão, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão transpassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal a uma só mesa, falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe prover, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará com que lhe prover, e tendo voltado atenderá aos seus que tiverem desamparado a santa aliança. Nele sairão forças que profanarão o santuário, fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Aos caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a ele com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim. Eu vou colocar a outra versão para vocês entenderem. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição. Desse modo serão refinados, purificados e limpos, até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. Ou seja, muitos passarão, pela perseguição, pelas provações de Deus, depois se ficarem, pela perseguição, para serem limpos, purificados. Aqui é a palavra de Deus que está dizendo. É exatamente como eu falei para vocês. Peraí, gente, caiu aqui a luz. Exatamente como eu falei para vocês. Eita, a luz não quer parar. Exatamente como eu falei pra vocês aqui. Que vai ser necessário que muitas pessoas venham passar pelas provações para que ela venha a ser santificada e venha ser livre dos sinais e do arrebatamento. O rei fará o bem. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses, e chegará a blasfemar contra os deuses dos deuses. Terá êxito para apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os seus deuses antepassados, nem o Deus dessas mulheres, nem o deuses algum. Ele se achará melhor que todos, maior que outros deuses. Em lugar deles, adorará o seu Deus fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram. Dará honras com ouro, pratas, pedras preciosas, presentes caros, dizendo contar com a ajuda desse Deus estrangeiro, e atacará as fortalezas mais poderosas. Honrará os que se sujeitam a ele e os nomeará para cargos de autoridade, e dividirá a terra entre eles como recompensa. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do norte atacará com carros de guerra, e seus condutores com muitos navios invadirá várias terras e arrasará com uma inundação. Entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão, mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Então conquistará muitos países e nem mesmo o Egito escapará.
tomará para si o ouro, prata, ouro, tesouros líbios, etíopes serão os seus servos. Mas então chegarão notícias do leste e do norte que os deixarão alarmados, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o monte santo e glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará o seu fim, e ninguém o ajudará. Daniel 12. Aqui é Deus falando com vocês o que vai acontecer, que já está para acontecer. Se Deus deu essa palavra para mim, porque já está para acontecer. Deus falando para você que a volta dele está perto, o arrebatamento está perto e esses sinais estão perto de acontecer. Então Deus quer dar livramento dos sinais, para que vocês não venham ser consumidos com os sinais. Não use o relógio da mídia, use o relógio da palavra. Não está passando tudo que está acontecendo na mídia. Então, tome cuidado, que vocês vão usar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, use a palavra de Deus. Seja inteligente. Daniel 12. O tempo do fim. Mais uma vez, Deus falando, Deus alertando. Se Deus está dando mensagem, essa mensagem todos os dias, é porque Ele quer dar livramento, que está para vir coisas muito piores. O tempo do fim. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que tiver um nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha. Aqui, alguns para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente, como o esplendor do céu, e os que conduzem muito a justiça resplandecerão com estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo, cele o livro até o fim, até o tempo do fim, quantos muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros em pé em margens opostas do rio, e um deles perguntou ao homem vestido de linho, que agora está sobre o linho, quanto tempo passará até que termine esses acontecimentos? O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as duas mãos em direção do céu e pronunciou o juramento solene: aquele que vive para sempre, passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Gente, o que eu falei para vocês naquela hora, Deus me usando para falar que Jesus não vai retirar a igreja da terra enquanto não for pregado o evangelho para toda criatura. Ele não vai vir para o arrebatamento, tirar a igreja, enquanto não for pregado o evangelho para toda criatura. Então, primeiro, ele vai passar muitos para as provações, limpeza dos altares, entendeu? E quando vem a limpeza dos altares, vem as revelações do culto, vem provações, vem percas. Muitas vezes Deus mexe muitas coisas na nossa vida para fazer a limpeza e tirar tudo aquilo que bloqueia, que impede de você receber mais de Deus e receber a salvação, entende? Então é necessário que vocês venham passar por isso, a suportar. Sabe por quê? O crente humilde é o crente que suporta. O crente que ele é orgulhoso, se acha acima de Deus, ele não vai suportar as provações de Deus. Ele vai sair fora e vai querer passar pela porta larga. Mas o que te espera é muito mais pior do que algumas provações. A vida com Deus não é só dor, não é só provação, não é. Mas existem as provações. Por quê? Porque nós estamos em batalha espiritual com a nossa carne e com o reino das trevas. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades e contra a nossa carne. Nossa carne é o quê? A natureza humana, o pecado. Então nós queremos passar pela porta larga e não pela porta estreita. E lutamos contra o inferno, né? Com as influências malignas para nos afastar da presença de Deus. Então é necessário que a gente venha suportar, ser humilde de coração. Só os humildes reinarão o reino dos céus. Então quem é humilde? Quem se prostra aos pés de Jesus. Quem deixa Deus provar, Deus limpar as vestes. Aquele que sabe admitir os seus erros e se corrigir na presença, ser humilde e andar na luz da palavra. Versículo 8, versículo 7, que falou: passará um tempo quando o povo
Santo finalmente for quebrado, todas essas coisas passarão e se cumprirão. Povo quebrado. Essa aqui é a versão mais traduzida para vocês entenderem. Então, quando todo o povo for quebrado, quando for limpo, santificado, então já é um tempo já de santificação, onde Deus está limpando os altares, colocando muitos filhos nas provações, para que Ele venha santificar, limpar para o arrebatamento. Você pode pensar assim: eu estou passando por provação, mas está sendo muito difícil, muito dolorido. Então você imagine o que tem nos esperando na grande tribulação. Então é necessário a gente suportar, porque quando Deus Ele nos adverte, nos exorta, é para o nosso bem, para que venha depois a paz, para que venha depois aquilo que você está buscando, entende? A sua segurança, a sua salvação, a sua proteção. Porque nós temos, para vocês entenderem, nossa, mas por que precisa de todo esse processo? Por que precisa de tudo isso? Porque Adão e Eva pecaram, Deus nos fez para ser santo como Deus. Nós éramos como Deus. Nós tínhamos o caráter de Deus santo. Tanto que Deus andava com Adão e Eva, face a face, na terra, descia na terra. Mas nós perdemos a semelhança de Deus através de Adão e Eva, que pecaram. Então nosso caráter foi corrompido através do pecado de Adão e Eva. Então o pecado reina na nossa carne. Nosso espírito é preparado, mas na nossa carne não. Nosso espírito é santo, mas na nossa carne não. Então é necessário que nós venhamos passar por todo esse processo para mudar o nosso caráter, por causa da natureza humana que vieram de Adão e Eva, entende? Então nosso caráter é corrupto. Nós não conseguimos mais ser reto, santo, perfeito como Deus, porque nós éramos perfeitos como Deus, mas hoje nós não conseguimos, porque nós fomos contaminados. O inferno, não vou citar o nome lá, o demônio, ele tentou sujar a criação humana de Deus. Porque como ele não conseguiu executar, como dizer para vocês, eu esqueci a palavra, como ele não conseguiu receber a vitória que ele queria, que era tirar o trono de Deus, tomar o trono de Deus, ser como Deus, para a destruição humana, ele tentou destruir, então, nós, através do pecado. Então ele não conseguiu destruir Deus, mas para que ele venha tentar destruir o coração de Deus, porque em Deus ele não toca, mas ele conseguiu tocar em Deus, tocando nos filhos de Deus, tocando na igreja, na menina dos olhos de Deus. Por isso que Jesus Cristo veio e nos resgatou. Então o inferno tentou sujar a criação humana, corromper, destruir a criação humana, e Jesus veio e nos resgatou e limpou toda a criação humana através do sangue, fazendo com que a gente voltasse ao primeiro amor, para que a gente viesse ser a semelhança dele, ser perfeito como ele é. Então nós conseguimos ser como Deus, estar perto de Deus, ter mais de Deus, através da palavra e o sangue. Então o sangue de Jesus alcança profundezas. O sangue dos animais não conseguia alcançar as profundezas dos nossos pecados. Não era o suficiente, santificava um pecado ou outro, mas não alcançava os pecados profundos. Por quê? Porque o sangue de animal não é o sangue de Deus, não é o sangue santo que tem poder. Mas o sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus é poderoso e tem o poder de alcançar profundezas, porque ele é perfeito, ele sonda os nossos corações. Então ele tem o poder de nos restaurar o nosso caráter e fazer com que a gente volte ao primeiro amor de ser como ele nos criou para ser. Então é isso que Deus quer fazer com nós através da palavra. Então é necessário a gente passar por todo esse processo, como eu dizer, esmagatório, sei lá, igual como se estivesse passando a cana no esmagador, porque essa é exatamente a palavra, esmagar. Então é necessário esmagar o caráter, esmagar a ruindade, o orgulho, a soberba, de se achar acima de Deus, de se achar melhor que as pessoas. Porque nós, seres humanos, temos isso. Os olhos altivos. Por quê? Os olhos altivos veio da onde? Veio do demônio, do principal, do primeiro que foi jogado, que virou um anjo caído.
Então os olhos altivos vêm dele, de achar melhor do que as pessoas. Então tá na natureza humana. Então nós, por natureza, somos igual aos anjos caídos. Mas nós somos restaurados a partir do momento que nós tenhamos fé, arrependemos, aceitamos Jesus como Salvador e andamos na luz da palavra de Deus. O nosso caráter é restaurado através da palavra de Deus, para que a gente venha permanecer na salvação eterna. Então não é porque Deus é ruim. Então vamos ver a palavra de Deus desta maneira, com os olhos diferentes, porque o inferno tenta destruir o nosso entendimento, manipular a gente para que a gente venha afastado da presença de Deus. Então algumas vezes você já chegou a se perguntar, ou perguntar para Deus, fazer perguntas para Deus, interrogar a Deus, porque muitas coisas acontecem na vida, por que de tudo? Tenho certeza que o dia que você perguntar, você vai entender, você vai se render, você vai chorar. E você vai falar, nossa, por quanto tempo eu fui enganado com o meu entendimento, ou com o entendimento das pessoas? Porque eu já passei por essa fase, onde eu consegui reconhecer de fato em espírito quem Deus era, a ponto de eu chorar. Mas não era um choro de tristeza, não era um choro de condenação, de tipo, nossa, como eu fui ruim, de quantas coisas ruins que eu pensava sobre Deus, que Deus era ruim, que Deus era carrasco, e que não sei porque Deus foi a criação humana, né? Por causa do entendimento distorcido. Mas você vai chorar com a verdade, que vai esclarecer o seu espírito. A luz da palavra vai clarear o seu espírito, sua mente, de uma forma que você vai se render, você vai se prostrar e você vai chorar através do seu espírito. E não será um choro de tristeza, é um choro de reconhecimento, de adoração a Deus. Então há um reconhecimento em espírito quando você começa a adorar a Deus através da palavra. Então quando a palavra entra e Deus consegue converter o seu caráter para ser santo e perfeito como Deus, você se prostra aos pés de Jesus, você reconhece quem você é diante de Deus, e há transformação de caráter, há permanência na presença de Deus quando você reconhece quem Deus é. Então muitas vezes é necessário o quê? Nós passamos por esse processo, por um processo de molde de caráter, porque nós temos a falha no caráter através da natureza caída, entende? Mas Deus nos restaurou através da palavra de Deus. Jesus Cristo foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou e nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Então nós somos vitoriosos e vencedores através da palavra de Deus. Tudo que é de Deus é nosso, nós somos herdeiros de Deus. Vocês têm noção do que vocês estão vindo aqui? Porque Deus morreu por você de graça, deu sangue, a vida dele, e te deu tudo que está escrito. Tudo que você lê, pega a Bíblia e começa a ler ali. Todas as coisas que está escrito aqui é seu. Deus te deu. Não tem mais nenhuma barreira para você receber, a não ser a falta de entendimento. O seu entendimento é o seu bloqueio para receber mais de Deus. Então o diabo usa o entendimento distorcido, ele distorce, vem com mentiras. Muitas vezes ele vem em primeira pessoa, achando que é você que está pensando, para distorcer sobre quem Deus é. Uma batalha espiritual na mente, para te afastar de Deus. Então comece a ler a palavra de Deus e acreditar naquilo que está escrito. E quando você começa a buscar mais de Deus, intimidade com o Espírito Santo, você vai começar a ser provado por Deus, ou pelas provações da vida, ou pelas provações que Deus te coloca. Porque tem a batalha espiritual natural que todo mundo passa. Porque se você está buscando Deus, você está mexendo com as trevas sem você querer, está afastando o mal da sua vida. E tem as provações que Deus te coloca para moldar o seu caráter. Então você é moldado através da palavra e através das provações de Deus. Então nos fins dos tempos que já estamos vivendo, muitos já estão sendo provados e vocês vão ser provados para poder ser santificados e subir no arrebatamento, porque o nosso caráter é corrupto. Então Deus nos restaura para ser perfeito como Ele através da palavra, para te dar a paz, a salvação eterna. Versículo 8, parei, né? Ouvi o que ele me disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei, meu Senhor, como está as coisas? Como essas coisas terminarão? Então respondeu, agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo, selado por um tempo, né? Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade. Nenhum deles entenderá.
Somente os sábios compreenderão seu significado. Ou seja, as pessoas que estão buscando intimidade com Deus, estão mais próximos de Deus, as pessoas que vão entender que é necessário passar pela provação, ela vai ter um coração humilde e vai permitir que Deus venha passar por essas provações. Ela vai entender tudo o que está acontecendo nos sinais e que também são provações, e através das coisas que ela está passando, de algumas provações que Deus vai colocar na vida dela. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1200. Feliz aquele que esperar permanecer até o fim. Quanto a você, siga o seu caminho. Gente, eu tô chegando porque a luz está no meu olho. Deixa eu colocar perto aqui. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará no final dos dias. Se levantará para receber a sua herança. Ou seja, as pessoas, que passar pelas provações e permanecer, ela vai ser livre da grande tribulação, vai ser arrebatada e não vai passar por não vai ser consumida por esses sinais que está acontecendo. Então é necessário passar por tudo isso. Não se desespere, não se apavore, vocês não estão só. Existem muitos e muitos e muitos filhos, muitas pessoas que estão passando por essas provações. Vocês não estão só, você não é o único. Deus está provando a muitos por amor. O único intuito de Deus é o amor. Se Deus não amasse vocês, Deus não provaria vocês, Deus não exortaria vocês, Deus não ia nem perder o tempo de exortar vocês, já deixava o livre-arbítrio aí para vocês e já enfiava para o inferno sozinhos. Então, Deus exorta, Deus passa pelas provações porque Ele ama vocês e quer trazer para perto para receber livramento da grande tribulação. Deixa eu abrir aqui a outra palavra. Então, é Deus falando aqui através das palavras que já está perto para acontecer. O que está escrito na palavra, que são as guerras. E Deus quer dar livramento para muitos, Não quer que muitos sejam consumidos através dos sinais, disso que está para acontecer. E que já é o fim. Já é o fim. A palavra de Deus aqui está dizendo, já é o fim. Então vai começar já a acontecer, já. Claro que tem um tempo para tudo, mas já está para acontecer já as profecias. Já estamos já nos inícios das dores, já. Deixa eu abrir aqui outra palavra. Nossa, Deus me deu a palavra de ontem, que tem tudo a ver com a palavra de hoje, com essas duas palavras que eu abri para vocês. Olha essa palavra, Ezequiel 7:1. O fim se aproxima mais uma vez. O Daniel 11 também fala do fim. Ezequiel, porque assim, eu sempre peço uma palavra para Deus e falo, Deus me dá confirmação com mais duas palavras para mim poder explicar para vocês. O fim se aproxima, Ezequiel 7:1. Então recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, assim diz o Senhor, soberano de Israel. Chegou o fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste, oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, nem terei piedade, darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor soberano. Desgraça após desgraça se aproximam. Sinais se aproximam. É Deus chamando para vocês para perto. Se aproxima de Deus, busque mais a face de Deus. Chegou o fim, finalmente. Chegou a sua condenação, o espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora, o tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouve gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria e contra vocês lançarei a minha ira. E eu chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade, darei a vocês o que merece por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O dia do juízo chegou, sua destruição o espera. A vara da perversidade brotou, sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transforma,
se transformando numa vara que o castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá, toda sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora. Este é o dia que os compradores não se alegrem, nem os vencedores se entristecem, por todos eles cairão sobre a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão aos seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado e se recuperará. A trombeta convoca o exército para que ninguém saia para guerrear, pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade a guerra, e dentro dela doença e fome. Aqui já o cumprimento, né, na grande tribulação. Terminar de ler para explicar para vocês. Fora da cidade da guerra, e dentro dela doença e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. E quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e doença. É na grande tribulação mesmo. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas por causa dos seus pecados. Suas mãos ficarão fracas e seus joelhos frouxos como água de pano. Esse é o preço que vocês vão pagar, né, para as pessoas que não quererem se voltar para o Senhor Jesus e passar pelas provações de Deus. Suas mãos ficarão fracas e seus joelhos frouxos como água de pano de saco se vestirão. Ficarão cobertos de horror, né, desespero, pavor. Não vai ter paz nunca. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso, luto. Jogarão seu dinheiro na rua, o lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. Não os saciarão nem alimentarão, pois a sua ganância só os faz tropeçar. Tinha orgulho de suas lindas joias, e com elas ficaram ídolos detestáveis, imagens repugnantes. Por isso farei que todas as suas riquezas se tornem repulsivas para eles, e entregarei como despojo a estrangeiros, a nações perversas, e a elas os profanarão. Desviarei deles meu olhar quando ladrões invadirem e profanarem a minha terra preciosa. Versículo 22, gente. Desviarei deles o meu olhar quando os ladrões vierem invadirem e profanarem a minha terra preciosa. Ou seja, quando o filho da perdição tomar o poder do terceiro templo, né, que é o anticristo. Quando ele proclamar e dizer, eu sou o Messias. Preparem. Ele não vai ter a misericórdia. Ele vai vir com a ira para destruir o anticristo, os aliados e todo o seu exército, que seriam as pessoas que se prostraram e adoraram a besta. Prepare correntes para o meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei nações mais cruéis para ocupar suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo, buscarão a paz, mas não o encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão um sucesso, uma visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes nem conselhos das suas autoridades. Calma aí. Essa versão está escrita dessa forma. Vamos ver a versão original aqui. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue. Versículo 24. Farei vir os piores dentre as nações que possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Bem, a destruição. Eles buscarão paz, mas não a encontrar. 26. Virá miséria sobre miséria, e se levantar rumor sobre rumor, buscarão visão de profeta, mas o sacerdote perecerá a lei. Entendi. E o dos anciões, o conselho. Vocês não vão receber revelações, palavra. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror. E as mãos do povo da terra temerão de medo. Segundo o caminho, lhes farei com os seus próprios juízos. Eu julgarei, e saberão que eu sou o Senhor.
O Ezequiel 8. Ezequiel 9, castigos de Jerusalém. Aí continua, né? Então é isso, é Deus chamando você para estar mais para perto dele. Então é necessário que vocês venham passar, como eu dizer para vocês, através da obediência, servir a Deus através do amor, para que vocês não venham servir a Deus através da dor, que é na grande tribulação. Então mais uma vez Deus confirmando essa palavra para vocês, para que vocês não venham estar desespero através dos sinais, das notícias. Não foque nas notícias, nas dores, nas tragédias. Foque em Jesus, na cruz, para que vocês não venham perder a salvação de vocês. Não use a vida das pessoas como relógio para a sua salvação, para buscar Deus. Olhe para a cruz, para os sinais que a palavra está nos dando, que já está se cumprindo. Jesus está chamando você para perto, está te dando mais uma chance para você se converter verdadeiramente, se arrepender dos seus pecados e receber o perdão, a santificação e o livramento da grande tribulação. O que vai fazer com que você seja arrebatado é a palavra de Deus. Quem são as pessoas cheias do Espírito Santo? As pessoas cheias da palavra de Deus. Então quem tem a palavra tem o caráter de Cristo. Se o caráter de Cristo está em você, Deus está em você. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que me amam obedecem a minha palavra, e eles serão recebidos pelo meu Pai. Então, se a palavra está aqui, Deus está aqui. O pecado é o que impede de você ter mais de Deus, chegar até Deus. O véu foi rasgado através do sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus entra em você a partir do seu arrependimento. Se não tem arrependimento, você não recebe a santificação, o perdão, a salvação eterna. Então, você recebe a graça através da palavra de Deus. Então, você não tem que viver assim. Quando a gente fala assim, pagar preço, não é que você tem que pagar preço para você ter essa salvação. Você tem que pagar preço para permanecer. Porque receber a salvação você recebe de graça. Mas o preço que você paga é o preço de você permanecer na presença de Deus. Porque a sua carne quer ir para o mundo. Sua carne quer a porta larga. Você quer o mais fácil. Você não quer dor, você não quer sofrer, você não quer lutar. Você só quer ficar na sua cama e dormir. Você não quer passar pelas batalhas espirituais. Você não quer acordar para orar. Então é necessário que o Espírito quer, mas a carne não quer, você não quer. Então é necessário que nós viemos, entre aspas, pagar um preço. Pagar um preço seria você permanecer, ir contra a sua carne, quando você não quer orar, quando você não sente vontade de buscar a Deus, quando você está desanimado. E você buscar a Deus através do seu Espírito, através da sua fé, por causa da sua salvação. Jesus está voltando, essa é a palavra para vocês de Deus. Confirmação de Deus, a palavra de ontem e de hoje. Fiquem alertas. Use a palavra de Deus como relógio e não as notícias. Não se apavorem. Não se apavorem. Tenha consciência, Deus está falando com você, está exortando, porque Ele quer dar segurança para vocês, que eu estou contigo. Estou exortando porque eu estou contigo. Eu estou passando vocês por esse processo porque eu estou contigo. Porque eu estou mostrando que vocês têm segurança em mim. Porque eu estou cuidando de vocês, como se fosse o pai trocando as fraldas de um bebê. Ele está trocando as nossas vestes, mudando o nosso caráter, porque nosso caráter é corrupto. Então, Deus nos restaura através da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês.